Olá, classe! Muito bem, estamos aqui novamente para continuar a falar do processo de validação do diploma que se chama... Como assim? PAE, a Procédure d'Autorisation d'Exercice. Nós já vimos nos vídeos anteriores, vou colocar a playlist aqui, olha lá, se você não viu, assiste agora, hein? Pra poder entender, porque senão você vai ficar perdido. E aí, hoje nós vamos falar da primeira etapa, que é a prova. A prova se chama EVC, Les Épreuves de Vérification de Connaissances. Logo depois da vinheta eu vou desaparecer, né? E vocês vão ver a tela do meu computador para eu poder mostrar para vocês como procurar as informações necessárias para todo este processo. Então, fiquem aí para continuar assistindo e saber mais sobre a primeira etapa. E já dá um like aqui embaixo, é só dar o seu joinha e assim o YouTube entende que esse vídeo é legal e as outras pessoas devem vê-lo. Já aproveita para se inscrever se você ainda não se inscreveu e coisar o coisinho para você ser notificado sempre que tiver novos vídeos aqui no meu canal. Até logo! Muito bem! Então, vamos começar. Como vocês podem ver, né, eu tenho meu porquinho aqui, que esconde a câmera por causa da minha paranoia. Não liguem, eu sou louca mesmo. E agora vamos procurar, então, para explicar para vocês. O órgão responsável é o CNG. Se a gente coloca CNG Santé, aqui ó, no Google, vamos lá, veja bem, primeiro site que aparece, é esse mesmo. Centre National de Gestion. É o Centre National de Gestion que faz toda essa... Ó, tá vendo? Tem até aqui, ó, já na cara, Les Épreuves de Vérification de Connaissances. Que nesse ano, por conta do Covid, né, toda essa bagunça, né, geralmente essas provas acontecem em setembro, outubro, eles tiveram que postergar para março de 2021. Então, em 2020, em setembro, outubro, não tivemos as provas e elas serão feitas agora em março de 2021. Então, vocês estão vendo, é fácil de achar essa informação aqui. Agora, né, porque obviamente na minha época a gente procurava que nem louco, não achava nada. Quando achava era uma coisa ininteligível, mesmo para quem falava francês. Então, agora já está um pouco mais acessível, né? Acho que eles receberam muitas reclamações. Enfim, vamos ver? É só ir lá. Vamos dizer que... não é esse momento, né, que você está vendo meu vídeo aí no futuro, né, então não vai estar aqui na cara, né, como é que a gente faz? A gente vem em concours e examen, então concurso e provas. Aqui ele vai explicar que, né, é o Centre National de Gestion que é competente, né, que faz esses concursos, e aí a gente vai procurar. Ó, de novo, já aparece aqui, les épreuves de vérification de connaissances, então a gente acha... até que facilmente. Aqui eles estão explicando, né, o problema que a gente teve com o Covid, enfim. Eles fazem outros concursos também para médicos e estudantes de medicina, né? Então, só para mostrar para vocês, esse é o site do CNG. E aí a gente entra na parte que fala do EVC. Aqui. Então, a gente entra na página onde fala das provas, e olha só, aqui agora tá tudo arrumadinho, né? Em 2014, 15 não era assim. Agora tem tudo, ó, informação para os candidatos, os regulamentos, a inscrição, tudo, né? Falando do calendário das provas, programa das provas, anais, resultados. Então, aqui é para falar, né, o que o aluno deve estudar. Nos anais, a gente pode achar as provas anteriores, prestar atenção? Anal, são os anais. Então, ó, as provas, aqui, ó, sessão 2019, eles chamam por sessão, tá vendo? Cada ano a prova e nos resultados tem de cada sessão, né, o pessoal que foi aprovado, né? E aqui que sai a lista, né, 4 meses depois, mais ou menos, né, das provas, com os aprovados, né? A gente encontra aqui, certo? A gente recebe uma carta em casa também, mas isso é um tempo depois, né? Então é bom uns 4 meses depois da prova conferir, né, de tempos em tempos esse site, porque você vê a lista, né, no dia que é lançada, né, e aí você já sabe que passou, e é uma grande emoção, né, quando a gente sabe que a gente passou numa prova que a gente tá querendo muito.
Enfim, mostrei aqui tudo pra vocês. Agora vamos pra prova, então, finalmente? Que agora vocês viram, hein? Não, ó, não esquece, nos anais, é aqui que a gente vai encontrar... Ó, aqui eu não vou salvar o arquivo, mas entendeu? Aqui é o arquivo que tem todas as provas da sessão 2019. Como assim, Fernanda, todas as provas? Vou explicar. Peraí. Vamos à explicação, então. Como que funciona essa coisa aí de várias provas? Na verdade, quando a gente faz essa prova, né, esse concurso, a gente escolhe já na inscrição qual é a nossa especialidade. Então, por exemplo, eu sou dermatologista no Brasil e eu quero fazer essa prova da revalidação, eu vou me inscrever para a prova de dermatologia. Se eu sou cirurgião digestivo, eu vou me inscrever para a prova de cirurgia digestiva. Vocês estão entendendo? Então tem para cada especialidade uma prova específica daquela especialidade. E é por isso que eu digo que as provas se desenrolam entre setembro e outubro do ano, né? Porque são todos os dias, né? Cada dia uma prova diferente, de uma especialidade diferente. Então eu me inscrevi em medicina geral, porque eu sou generalista, né? E aí eu fiz a prova para medicina geral. Como esta prova acontece? Em 2 etapas. Bom, não sei se eles mudaram, porque isso eu estou falando pra vocês como que era na época que eu fiz, em 2015 e em 2016, certo? Então depois, se você tem interesse em fazer essa prova e saber mais, dá uma olhada naquele site que eu mostrei pra vocês e vê certinho tudo que tá escrito lá pra saber se eles mudaram alguma coisa, né, dessa época pra cá. Lá em 2015 e 2016, como que era? Eu ia no dia da prova de medicina geral, em Paris, né, as provas são feitas em Paris, uma vez por ano, tudo em Paris, não tem em outro lugar da França, tá bom? E a gente faz a primeira parte de manhã, entre 10 horas e meio-dia, então são 2 horas para fazer a prova da manhã, e à tarde tem mais 2 horas, das 14 às 16 horas, para fazer a segunda parte da prova, certo? Então, o que tem que ficar muito bem gravado na cabeça de todo mundo é o tempo, né? Então, pra mim era muito óbvio, né, com o meu treinamento aí de vestibular, que é o quê? Primeira coisa que você faz, na hora que deu o horário, falaram pode abrir, você dá aquela olhada na prova, vê quantas questões você tem e quanto tempo para cada questão. E isso foi o que me ajudou muito, porque quando a gente saía meio-dia, né, pra comer, entre uma prova e outra, o pessoal acabava comentando, ai, não consegui terminar, ai, não deu tempo de terminar, não consegui nem ler até o final das questões porque não deu tempo. Então, assim, um pessoal que não tinha esse preparo de realmente, né, aquela visão vestibular que a gente é treinado. Então, isso acabou me ajudando, porque a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi folhear a prova inteira, ver quantas questões eu tinha e dividir o meu tempo. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês e não sei se mudaram alguma coisa, dê uma olhada lá. Tá? Não confie só no que eu tô falando, porque as coisas mudam frequentemente por aqui, certo? Então eu vou mostrar um pouco pra vocês o formato das provas e mostrar como foi que eu estudei, porque então eu fui naquela parte dos anais que eu mostrei pra vocês, imprimi todas as provas desde 2009, que é a partir de quando tem disponível no site, e fui estudando dessa forma, né, fazendo prova, né, foi assim também que eu passei na Unicamp, eu fazia as provas da Unicamp pra treinar. Então foi assim que eu fiz aqui, eu imprimi todas as provas e eu resolvia, né, com o tempo certo pra eu treinar. Uma coisa que é importante dizer é que as provas não são... não seguem um modelo específico, né? Então, para a Unicamp, eu tinha as provas anteriores e também as respostas esperadas, e ela segue aquele modelo, né? Na minha época, porque já mudou também, mas na minha época, né? Então era uma prova discursiva, com todas as matérias, né? Não era selecionado só biologia ou só química, né? Para medicina, eram todas as matérias, né? Primeira fase com redação, segunda fase, né? Cada dia com 2 matérias. Então tem aquele modelo e todo ano vai seguir aquele mesmo modelo. As questões vão mudar, mas o modelo é o mesmo. Aqui, obviamente, não, né? Porque senão seria muito fácil, né, gente? Saber o que está à nossa espera, né? Aí seria fácil demais. É óbvio que não, né? Então, o que eles fizeram? Uma bagunça. É uma bagunça. Eu comecei a ver em 2009, era uma prova mais simples, mais curta, até com questões de alternativa. Próximo ano, pronto, acabou, não tem mais alternativa. E são questões discursivas, mas uma prova
ainda curta. Próximo ano, já começa a ficar mais longa. E no próximo, e no próximo, e no próximo. Resultado que a prova que eu fiz tinha sido a mais longa de toda essa sequência de provas. Foi uma prova que tinha realmente muitas questões para fazer de manhã. À tarde foram 2 casos clínicos, né? Então, caso escrito, né? Que a gente tinha mas com A, B, C, D, E, F, G. Sabe o esquema? Então eu tinha que escrever a resposta de tudo isso, né? Então foram 2 casos, mas que tomaram um bom tempo também para resolução. E de manhã, do que eu tinha contado, será que eu ainda me lembro? Eram 11 questões, mas cada questão com A, B e C também, com questões, né, sobre o que o enunciado dizia. Então, no total, tinha sido 40, eu acho que eu contei 42 ou 44 questões. Então, foi tudo isso em 2 horas. Escrito, hein? Não é alternativa. Então, por isso que eu falo que a primeira coisa é abrir a prova e contar quantas questões a gente tem no tempo que a gente pode resolver. Então, vamos parar de blá blá blá, vou mostrar aí pra vocês as provas que eu usei, né? Vocês vão ver que tá tudo rabiscado. Então, dá uma olhada aí. Então, aqui vou mostrar pra vocês, né, como que eu estudei pra prova. Então, aqui são as provas anteriores. No site que eu mostrei pra vocês, do CNG, tem disponível, né, pra gente fazer o download. Então, aqui, a prova de 2009, né, vocês podem ver aqui. Tem uma primeira parte de manhã e a segunda parte à tarde, né, como eu tinha explicado. Então, mostrando aqui pra vocês de cada ano. Aqui, 2010. Né, frente e verso, era como eu fazia meus estudos, né, quem faz vestibular tem essa noção, né, a gente coloca o horário, senta, faz exatamente como se fosse a prova, né. Aqui é 2011 já, então como vocês podem ver, cada ano é diferente, né, não tem um padrão, vocês estão vendo? Ó, diferente de novo aqui, né, essa é a parte, a segunda prova segunda parte, né, a parte da tarde de 2011. Aqui, 2012. Então, vocês estão vendo, ó. Não segue muito um padrão. Não é como a gente vê, né, com as provas do Brasil, concurso, vestibulares, onde tem, né, uma coisa bem definida, a ementa, né, da prova, e que a prova tem um padrão e que a gente pode estudar e ter uma noção de como vai ser, quantas questões, né? Então, a gente tem tanto tempo para fazer tantas questões. Não, ó, aqui 2013, tá vendo? Já é diferente de novo. E cada ano ia aumentando a quantidade de questões. Mas o tempo não, o tempo da prova é o mesmo, 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. Ó, aqui a segunda prova, né, de 2013. Né? E aqui, 2014. Aqui, a segunda prova de 2014. Vocês estão vendo? Então, sem um padrão realmente. E aí, a prova de 2015, que foi a que eu fiz. Então, lembrando pra vocês, a prova de 2015 foi a primeira prova que eu fiz, que eu não passei, né? Então, aqui, ó, é a prova da manhã. Vocês estão vendo? Bastante questão, né? Então, ó, sujeito número 7, né? Então, a discussão número 7 tem questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, e é tudo dissertativo, hein, pessoal? Não é... Então, é uma prova longa. Tem gente que não consegue terminar. Essa é a prova da manhã. Essa é a prova da tarde. Que geralmente são 2 casos clínicos, mas vocês podem ver, com também muitas questões para cada um, né? 6 a 7 questões cada um.
E eles dão pra gente as folhas pra gente fazer de rascunho e as folhas oficiais pra resposta. Isso aqui eu tenho porque a gente tem como pedir pra eles a cópia do caderno com as nossas respostas. Não é com correção, isso que tá em vermelho, que a correção foi o que eu fiz junto com uma professora. Eu paguei aula particular com uma professora de francês para que ela pudesse ver comigo a prova e corrigir os erros de francês, então, né, questão ortográfica, né, ela não tinha nenhum estudo médico, né, então, tá vendo, eles enviaram para mim exatamente a cópia do meu caderno de respostas, né, e ela corrigiu comigo, então, a parte da língua francesa, né, e depois eu continuei estudando, então, para a prova de 2016, né, e vou mostrar aqui pra vocês, tá, a prova de 2016. Aqui são as folhas de rascunho que eu usei, tá aqui a prova da manhã. Tudo isso vocês podem achar no site, viu, pessoal? Tem como fazer o download. Tô mostrando pra vocês verem como que é o... tá vendo? É colorido, né? Só pra vocês verem como que eu fiz a minha prova. E esse caderno da prova da tarde. Com 3 casos clínicos. Não, 4. Não lembrava mais. 5? Nossa, foi uma prova bem extensa. Por isso que eu falo, tem gente que não consegue terminar. Então, tem que saber administrar bem o tempo. E aqui eu pedi a cópia do caderno de questões pra ter, né? Mesmo eu tinha passado, eu já tinha o resultado, mas eu quis ter comigo, né? Então eu tenho minhas respostas aqui. Então eu pedi a cópia, né? Essa das minhas respostas. Enfim, né? Curiosidades aqui pra vocês verem como que é uma prova, né? Do EVC. Tá. E aí, Fernanda, você passou de primeira? Não passei de primeira. Quando eu vim aqui pra França, eu vim em julho de 2015 e a prova era no fim de setembro desse mesmo ano. Lembrando pra vocês que quem não viu no vídeo anterior, né, eu não falava francês fluentemente nessa época. Eu tinha conseguido passar, né, o nível DELF B2, mas era aquela coisa, eu me preparei para a prova. Falei nesse vídeo aqui, dá uma olhada se você não viu. Então, eu não tinha uma fluência no idioma, muito menos com relação aos termos médicos, né, específicos em francês. Como a prova era totalmente descritiva, vocês podem imaginar que foi um pouco complicada essa primeira vez aí, essa primeira tentativa. Consegui fazer tudo. Lembra que eu falei pra vocês? Teve gente falando, não tive tempo, não consegui terminar. Consegui terminar tudo. Mas tinha uma questão que eles tinham pedido pra descrever as associações e interações de uma receita médica, e eram nomes comerciais, e aí eu não sabia, né, não conhecia os remédios todos por nomes comerciais na França. Então me embananei nessa questão. Então isso foi no fim de setembro, hein? Eu recebi o resultado, né, que então falando que eu não passei, no dia 31 de dezembro. Então eu passei uma virada de ano muito legal, sabendo que eu não tinha conseguido. Mas, assim, eu já tinha uma noção, né? Eu sabia que eu não ia conseguir passar de primeira, assim, né? Então eu me preparei daí, né, pro ano seguinte, para fazer toda uma metodologia de estudos para conseguir, né, aperfeiçoar, né, certas coisas, melhorar as falhas, enfim. E aí, nessa segunda vez, em 2016, eu passei. E para saber, né, como que é essa questão, tem uma nota de corte, na verdade é por classificação, é uma prova classificatória. E como a gente tem mais vagas para a medicina geral, como assim mais vagas? Lembra que eu falei, as provas são por especialidade. Quando você vai tentar fazer uma prova de, por exemplo, cirurgia vascular, tem 10 vagas para a França, tá? Um exemplo. Tá? Nem sei se é realmente isso, mas eu sei que tem especialidades com 10, 8 vagas, como dermatologia, cirurgia vascular, são poucas vagas. Aí, tem uma coisinha.
Nessa época, não sei se agora mudou, mas a gente só podia tentar 3 vezes. Você tinha 3 tentativas, 3 anos. Não passou, não passa mais, não pode mais, entendeu? Eles não deixam você se inscrever. Então são 3 tentativas. Espero que isso tenha mudado, né? Mas enfim, o que acontece? Tem alguns médicos especialistas que decidem então tentar medicina geral, porque para medicina geral são em torno de 80 a 100 vagas, e aí eles acham que tem mais chance. Só que, se todo mundo tenta, a gente tem mais candidatos. No ano que eu passei, foram aproximadamente 1.200 candidatos para 80 vagas. Então, vocês estão entendendo? Não sei se vale mais a pena tentar a medicina geral ou a especialidade. Depende de quantas pessoas se inscreveram naquele ano e de quantas vagas eles abriram naquele ano, né? Então, enfim, tem essa questão. E aí vem a classificação. Então depende também, né? Não tem uma nota de corte, não é a nota que decide, é por classificação, né? Aquele que tem a nota maior vai primeiro lugar, segundo lugar, né? Vai vindo a listinha. E aí a gente vê, completou as 80 ou 100 vagas? Completou. Então você pode ter tido 8 de... E isso é importante. Aqui na França, as notas vão de 0 a 20. Atenção, de 0 a 20, não de 0 a 10. Então, 8 é uma nota ruim, tá bom? 8, 9 são notas ruins, né? Até 10. Você tirei o máximo. Não, você foi mediano, né? Então, tem que prestar atenção nisso. E aí, o que acontece? Tem essa classificação. E aí eles vão dizer qual foi a nota de corte no sentido, o último, né, que passou, fez tantos pontos. Na primeira vez que eu tentei, eu acho que tinha sido 12,5, alguma coisa assim. E na segunda vez, eu acho que também, e eu tinha tido mais, né, acho que foi isso, 12,5. Geralmente fica em torno disso, tá? Não sei dos outros anos. Nesses 2 anos que eu fiz, ficou em torno de 12,5 a nota de corte, ok? Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não percam. No próximo vídeo eu vou falar sobre a segunda etapa da procédure d'autorisation d'exercice, que é a parte dos estágios. Estágios? Como assim, Fernanda? Que estágios? Onde? Quando? Como? Por quê? Pois é, então volta aqui no canal para você assistir assim que esse vídeo sair. Fiquem bem, fiquem em paz e com saúde. Até a próxima!